Boa noite, pessoal. Tudo bom? Noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, estamos iniciando hoje, quarta-feira, 23 de outubro, mais um encontro que a gente resolveu dar o nome de Esperançar. A questão de fundo é a questão de suicídios de crianças e adolescentes. E o uso abusivo de substâncias psicoativas, principalmente no interior do Brasil. A gente tem se reunido toda quarta-feira e vocês que assistem estão convidados a participar, até porque isso aqui é um local de construção de conhecimento. Então, um local importante de troca de tudo isso. Segunda-feira que vem, a gente começa a debater toda quarta-feira do mês um tema que tem sido muito falado, mas pouco conversado, que é sobre autista. Que Ruth, que vai coordenar todo esse trabalho, sendo que na primeira segunda-feira ela que vai falar, e depois teremos convidados, teremos uma série de situações que vamos criar no sentido de poder entender melhor quem é essa pessoa que tem determinadas características que essa sociedade excludente resolveu excluir, porque não se enquadra dentro de um modelo de gente, de um modelo de pessoa. E, como sempre faz, resolveu também adoecer. Né? Que o doente incompreendido é adoecido. Bom, porque o modelo de sociedade que nós vivemos é um modelo para iguais, para todos aqueles que são um padrão. Não? Fugir do padrão não serve. Imagina que essa elite burra que comanda a humanidade tivesse que pensar um padrão de sociedade levando em consideração a diversidade de nós humanos. Ficaria impossível para eles que são burros. Não? Mas isso não impede a gente burlar e estar aqui pensando, falando e conversando sobre tudo isso. Até porque todos nós somos excluídos sociais. Uns mais, outros menos, mas todos somos excluídos sociais. Desde a nossa impossibilidade de nos manifestar da forma como queremos, temos que obedecer ao padrão, até a impossibilidade de vivermos como queremos, porque também temos que obedecer ao padrão. Então, pessoal, hoje eu tenho uma proposta que eu queria iniciar a gente debatendo sobre a metodologia que eu tenho adotado aqui, intencionalmente, né, para esse grupo específico. Que, assim, o que tem acontecido é que falar sobre suicídios de criança e adolescente é algo que não só é inédito, não, no sentido de ter muito pouco tempo que isso acontece da forma com que tem acontecido e com a frequência com que tem acontecido, como também com a possibilidade de acessar isso, por causa da possibilidade que nós temos de nos comunicarmos, né, com toda a humanidade através da internet. Então, dentro das possibilidades que existiam, eu resolvi, quer dizer, nós do Observatório resolvemos adotar uma metodologia que foi, antes de conversar da morte, conversarmos da vida, sobre a vida. Né? Conversarmos sobre o que vem a ser a vida para cada um de nós, que é esperançar. Né? E, para mim, esperançar, para nós aqui do Observatório,
Esperançar é exatamente viver. Uma vez que a gente não sabe o minuto seguinte da nossa vida, mas tem a esperança de construir algo nesse minuto seguinte que seja do nosso agrado, que nos atenda, que nos acolha. Então, daí vem essa discussão que eu tenho proposto, que é, insisto, mantermos dentro desse tema, né, esperançar, na expectativa que cada um de nós se fortaleça dentro disso, para depois poder encontrar base suficiente, encontrar vida suficiente dentro de nós, para podermos falar sobre a decisão de alguns de interromperem voluntariamente suas vidas, né, por opção própria, que é o que se chama suicídio. Então, eu queria escutar um pouco vocês a esse respeito, dessa metodologia que nós, do Observatório, resolvemos adotar, né? Como é que tem sido isso para vocês? Como é que vocês têm recebido isso? Se isso tem atendido a expectativa de vocês? Como é que tem sido? Quem quer começar? Iratelma? Oi? Então, o que você tem achado dessa metodologia que a gente está adotando? Pois é. Boa noite, pessoal. Eu gostei tanto que o grupo do CVV convidou você, né, para conversa sábado passado. Uhum. Para eu falar, né, sobre o seu roda de conversa, sobre o seu trabalho, que realmente, né, dá a oportunidade das pessoas falarem, dizerem o que sentem, até desabafa, né, dizendo o que sentem, suas dores. E ajuda, né, a mulheres, as pessoas a se encontrarem, a refletirem, né? Suas palavras são palavras de conforto, né, de acolhimento, como eu disse no próprio grupo do CVV, e a você. Você tem uma forma diferente de acolher as pessoas. Apesar de também eu perceber que nos grupos, né, você é bem, tipo, coerente, e qualquer coisa, observa as falas, apaga, né? Então, sabe se impor, né? Isso é muito importante também. Então, eu tenho aprendido muito. E também aprendido até a ouvi-lo para poder fazer um bom atendimento no CVV. Certo? Porque tem dias que é como eu digo, e como você mesmo falou na reunião. O corpo tem dia que está com está diferente, a mente está diferente, há algumas necessidades, né, que o corpo sofre naquele momento que está fazendo atendimento. E é preciso a gente saber como é que a gente está diante de um plantão. É um momento de muito aprendizado. Mas para você que milita dentro desse tema já há algum tempo, né? Você tem uma experiência de Nalva, já vou te passar a palavra. Você tem uma experiência, você participa de outros grupos dentro desse tema, de estudos, inclusive. Essa metodologia de começarmos falando da vida, o que ela para você tem significado dentro do teu trabalho no CVV? CVV é Centro de Valorização da Vida, né? São Isso. voluntários que atendem o telefone. Até me explica rapidamente o que é o CVV, seja para quem está aqui presente, seja para quem está nos assistindo. Pronto, está aqui eu e a Ana também é voluntária do CVV, Ana Lúcia. E o CVV é um Centro de Valorização da Vida, um programa
né, um serviço, aliás, um serviço em rede nacional, que existe o atendimento web, o 188 e o chat, né, Ana? É, e que as pessoas, ao ligar para o 188, o voluntário disponibiliza algumas horas na semana, né, no caso, são 3 horas aqui no Nordeste, onde a gente realiza esse atendimento. As pessoas que estão, né, querem desabafar, passam por algum momento, né, difícil na vida, tipo, não querem viver, querem desistir de viver, está com muita depressão, e aí liga para a gente. Então, a roda de conversa tem ajudado porque é a temática do suicídio. E o CVV, ele foi criado justamente por um grupo de jovens, que na época um jovem suicidou-se e foi criado para atender essas pessoas, né, que precisavam de uma ajuda, de um apoio emocional. Esse é o nosso trabalho. A gente realiza um apoio emocional, digamos, um apoio de urgência, porque não somos, para o CVV não temos título, somos apenas voluntários, e nós não podemos. Geralmente tem gente que diz assim, me ligaram, que aí tem psicólogo, e na verdade a gente não se identifica como nada, como ninguém, apenas como voluntário. E é esse o nosso trabalho, apenas voluntário. Tá. Edinaldo, você quer colocar? Quer falar? Boa noite, Paulo. Boa noite a todas as pessoas. Vou me identificar, porque também tem os ouvintes, tem as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou a Edinalva Anunciação, eu sou da Bahia, da cidade de Serrinha, como território do Cisal, região cisaleira, e participar desse momento como estudante de psicologia, de estar a cada momento, nesses momentos dessas rodas de conversa, tem sido de um aprendizado muito, muito importante para mim. Também não conhecia o CVV, ouvi falar depois que eu comecei a ser estudante do curso de psicologia, achei também muito interessante, tá? E a metodologia que essas rodas de conversa vem trazendo, que é do suicídio, também é muito importante. Por quê? Foi assim alarmante para mim, como estudante, já era para mim como profissional da área de saúde. Eu sou agente comunitário de saúde no meu dia a dia. Já vivenciei algumas situações de suicídio aqui no meu território, bem próximo. E depois, como estudante, de estar observando essas marcas, né, esse quantitativo de estudos, isso para mim é muito alarmante e preocupante ao mesmo tempo. E como lidar com isso? Então, através desses momentos com vocês, tem sido, assim, para mim, um fortalecimento, sabe, Paulo? Um fortalecimento no sentido que nós não estamos sozinhos. Ou melhor, nós temos com quem contar para nos ajudar no aprendizado, como lidar com essas situações diversas e que também é ainda um estigma para a gente, né? É algo assim que você fica se imaginando o que leva, o que pode ter causado, ou... Então, isso tudo está sendo, assim, organizado mentalmente para mim e acredito para muitas outras pessoas. As minhas colocações relacionadas a esse momento que você pede para que possamos nos colocar o que nós temos, o que eu tenho vivenciado e para mim como é estar nessas rodas de conversa. Então eu fico assim, tem hora que eu fico abrindo a página para aula antes das 8, antes das 20, porque tem hora que eu fico com medo de me perder do início. Aí eu já deixo aqui já organizado para na hora eu só clicar, para que eu não perca nenhum momento, porque para mim está sendo muito importante. Tá. Obrigada. Obrigado a você, Edinaldo. Está me lembrando que você falou sobre os conselheiros municipais de saúde. Nós do Observatório, mas também exatamente não. Nós do Observatório, foi Iratelma,
estamos começando a organizar algo que pretendemos implantar a partir do ano que vem, cursos introdutórios, ou melhor, rodas de conversas introdutórias dedicadas a conselheiros municipais de saúde sobre a questão das adições, a questão de suicídios e a questão da saúde mental. A nossa grande dificuldade no momento é obter os cadastros dessas pessoas para a gente poder se comunicar com elas. Então, eu peço a todos que estiverem nos assistindo, seja agora ou depois, que tenham dicas, informações de como a gente obter esses cadastros, né? Ou mesmo vocês que possam participar de grupos no WhatsApp, né? Onde tem outros conselheiros municipais de saúde. Por favor, divulguem isso, peçam para entrar em contato com a gente, que a gente está começando a cadastrar pessoas que possam se interessar pelos cursos que nós vamos ter. Esses cursos terão certificados esses que vão ser fornecidos, por isso que eu mudei, inclusive, esse banner atrás de mim, né? Tanto pela Universidade Federal Fluminense, quanto pelo Observatório das Adições, quanto pelo Instituto Paulo Freire. Nós fizemos um convênio de cooperação técnica entre essas três instituições, exatamente para produzirmos esses cursos. Cursos não, rodas de conversa. E esperamos ter como produto final dessas rodas de conversa também a produção de um documentário sobre os melhores momentos dessas rodas de conversa, porque os consultores municipais de saúde trazem muita sabedoria. Sabedorias essas que não têm nenhum tipo de registro. E nós queremos criar registros a respeito dessas sabedorias. Por isso, né, a ideia é produzir um documentário a respeito dos melhores momentos e um livro com artigo dos consultores que participarem dos clubes das rodas de conversa, que os dois serão publicados no nosso site e disponibilizados para todos, de tal maneira que a gente possa ter esse conhecimento organizado, esse conhecimento que nos é trazido pelos conselheiros, essa troca de conhecimento que a gente vai produzindo novos, né, conhecimentos, possa ali ter um registro. Obviamente que essas rodas de conversa não vão estar fechadas especificamente, exclusivamente para conselheiros municipais de saúde, mas vão ser pensadas para eles. E também elas não serão pagas, não terão nenhum custo para os conselheiros que fizerem as rodas de conversa. Nós estamos captando recursos de outras fontes, da maneira que possamos oferecer essas rodas de conversa sem ônus para quem quiser participar. Tá? Ana, você quer falar um pouquinho, Ana? Bom, deixa eu me apresentar, né? Minha primeira vez aqui na roda de conversa. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Ana Lúcia, sou natural de Porto Alegre, mas moro em Fortaleza já há 17 anos. Sou parceira de caminhada no CVV junto com a Iratelma, também sou voluntária há algum tempo. E eu estava pensando naquilo que você falou, não sei se eu entendi bem o que é a proposta, Paula, essa metodologia do esperançar. Mas se eu entendi, eu penso que é fundamental. Estando lidando já há algum tempo com essa temática do suicídio, eu passei a perceber que é importante, sim, a gente falar sobre isso, a gente desmistificar, a gente poder abrir um leque de estudos sobre, mas muito mais importante do que todo conhecimento técnico e teórico é realmente conversar sobre a vida. Né? Se fala muito na valorização da vida,
mas eu gosto de pensar que a gente precisa voltar a conversar sobre aprender a viver, porque me parece que ao longo do tempo nós entramos numa roda que está nos conduzindo a viver, e em muitos aspectos nós nos perdemos. Eu me sinto assim, querendo reaprender a viver, querendo aprender todos os dias algo novo que mova a vida. E eu acho que o suicídio precisa ser trabalhado muito nesse sentido, de olhar para a vida, mesmo com a morte estando presente. Então, eu fico muito curiosa por tudo que nós vamos conversar aqui, também com esse espírito aberto de aprendizado, sempre. Prazer. Boa noite. Boa noite, Ana. Você, Ruth? Microfone aqui. Eu tenho acompanhado, né, as rodas e eu acho que o que você falou da metodologia, eu acho que é muito boa essa metodologia de todos poderem falar e trocar essas experiências. Eu tenho aprendido muito com todos vocês. E o que a Ana falou aí, eu acho que é muito importante, né? O reaprender a viver. Porque o que está acontecendo, eu acho, é que nós entramos numa roda, mas não de conversa, nós entramos numa roda viva de corrida, de expectativa de não sei o quê, de tantas coisas que nós temos que fazer. E será que temos mesmo, né? Que fazer tudo isso? E reaprender a viver, eu acho que você usou, Ana, a expressão assim exata do que eu tenho pensado também esses tempos. Esse reencontro com a gente para poder realmente estar aberto para o outro. Porque um dos assuntos que nós também tratamos foi do acolhimento, do esperançar e do acolhimento, né? Então, para acolher, a gente tem que estar vivo assim dentro da gente. E para esperançar, temos que estar unidos, né? E é isso que nós temos feito aqui nesse grupo. Embora esteja assim um grupo meio pequeno, mas tem sido muito bom mesmo. Então, eu só tenho a agradecer também e querer continuar participando. Eu acho que esse tipo de metodologia, que também instiga a gente, que você dá umas cutucadas assim, quando a gente sai do assunto, para voltar, para que a gente realmente pense no que está falando, né? E no que está, assim, querendo. Então, eu acho que é muito bom, sim, podemos continuar nessa metodologia. Você, Maria? Maria José? Maria José? Oi, boa Diga lá. noite. Boa noite. Estou Boa noite. aqui ouvindo vocês, né? Tenho participado das rodas de conversa e é um aprendizado para mim, né? E acredito para todos os colegas que estão participando, eu acredito que é um aprendizado, né? Muito importante, principalmente para nós que trabalhamos com pessoas, né, diretamente com os usuários.
Eu sou agente comunitária de saúde, 120 famílias, né? Famílias de uma diversidade, né? Cada uma com uma característica diferente. E aí a gente tem que saber trabalhar com cada uma delas. Né? E é muito gratificante essas rodas de conversa, eu tenho aprendido bastante, né? Problemáticas que eu tenho na minha comunidade e que não tinha conhecimento. E aqui nas rodas de conversa eu aprendi, né? Hoje eu já sei, né, lidar com a problemática, né? Até às vezes a pessoa que está com a doença, que está com aquele problema, não entende, não conhece a realidade, e através dessas rodas de conversa a gente tem um conhecimento que a gente pode estar ajudando essas famílias, né? Aonde procurar, o que fazer, né? Para mim está sendo muito gratificante essas rodas de conversa. E tem que participar de outros grupos, né? O Conselho de Saúde, estou participando agora de um curso de lideranças comunitárias, né, que é do jurídico, muito bom, excelente o curso. Estou participando agora de outro curso também, que é Trabalhadores do Campo, Florestas e Águas. Temos um trabalho agora excelente para a gente executar com esses grupos de pessoas. E, então, é um aprendizado que imenso, a gente não tem assim um limite, né? Porque é muito extenso, é maravilhoso. Eu gosto de trabalhar com gente, de estar ajudando. Então, para mim, é gratificante, muito gratificante. Obrigado. Fala, Antônio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu falei para Paulo que hoje eu ia ficar em silêncio. Pô, a semana passada era não provocar, mas como é do meu feitio, né? Eu estava assistindo um documentário sobre Raul Seixas, né? Uma das falas dele, quando foi detectado que ele tinha pancreatite, e o médico falou para ele se ele não parasse de usar drogas, álcool, entorpecentes, ele viria a óbito, né? E aí ele confessou para o amigo que dizia o seguinte: pô, se eu parar com tudo, eu vou durar mais uns 2 anos, né? Mais uns 2 anos que eu vou viver, mas vou viver triste. Então, eu prefiro continuar e ficar só mais 2 meses fazendo o que eu gosto. E aquilo me fez pensar, né? Hoje, quando a gente abre a roda de conversa, e você já entra dizendo que esperançar é viver, e a gente tem que reaprender a viver, tá? Nas falas, e a gente tem que olhar para a vida com outro olhar. Eu me lembrei de uma redação de um padre, ele fez uma redação, e ele falava que um dos erros nossos é não falar da morte desde a tenridade. Tá? E aí eu quero deixar essa provocação. Eu acho que a gente precisa aprender a deixar a morte acontecer de forma natural. Tá? Eu acho que é isso que a gente talvez precise se apossar para depois repassar. Porque quando a gente fala de suicídio, principalmente de jovens,
né, e adolescentes, a gente fala de pessoas que ainda não têm experiência de vida. E aí eu acho que faltou ali a formação, valores, tá? E a falta disso levaram a buscar o caminho mais fácil, que é fugir do problema ou fugir da dificuldade que encontrou. A roda de conversa, eu acho que ela desperta na gente essa vontade de se apossar de uma maneira assim bem peculiar de como a gente pode fazer para multiplicar essa vontade de viver, esse reviver que aqui foi dito, né? E não só para a gente, né? Porque depois que eu comecei a olhar para a morte com outro olhar, me aprofundar, sabe? Eu acho que aí a vida, para mim, ela deu uma, sabe? Uma reestruturada. Eu acho que é isso que eu preciso passar adiante, né? Mostrar para algumas pessoas, a partir do escutar, porque eu tenho plena convicção, principalmente quando eu vejo as pessoas do CVV, que escutar é uma coisa, sabe, de um gigantismo, Paulo. É tão grandioso, é de uma generosidade, sabe? Quando a gente tem a capacidade de escutar, até para a gente entender o que é que o outro precisa. Porque como que eu vou saber do que o outro precisa se o outro não falar? Então, quando você faz esse despertar na gente aqui, principalmente quando você diz, ei, pare, para que o outro tenha a oportunidade também de se manifestar, sabe? Isso é algo que nos faz rever, sabe? Os conceitos que a gente tem de se achar sempre o correto. Então, o meu aprendizado aqui é esse, aprender a escutar e olhar para alguns temas um olhar diferente. Porque a morte está ali, ela está nos esperando, e a gente tem que saber encará-la, sabe? Eu fico muito preocupado com essas decisões que está cada vez mais assim evidente, né, no dia a dia, de pessoas simplesmente ceifando sua vida porque não teve a coragem necessária de enfrentar os problemas. E aí, para mim, foi porque não lhe foi repassado valores, não lhe foi passado formação de forma adequada. Por enquanto, eu vou ficar por aqui, Paulo. A provocação já foi feita. Eu sou Antônio. Eu entendo a sua provocação. Eu te diria que a nossa intenção é, primeiro, cuidar do solo, para depois poder plantar. Então, nesse momento, o que nós estamos fazendo é cuidar do solo. Vamos arando, fertilizando, para depois a gente poder plantar. E, certamente, um dos objetivos é poder fazer exatamente o que você falou. Nós temos muitas dúvidas na vida, mas só uma certeza, que vamos morrer. Não existe outra certeza na vida além dessa. Portanto, falar disso como algo que pertence à vida é inevitável. Né? Seja lá por que for, mas é inevitável. Mas, assim, como a intenção do observatório é poder, mais do que falar, mas também a gente poder, do nosso caminhar e caminhando inteiro, sem deixar nenhum pedaço de nós para trás, nenhuma emoção nossa para trás, sem deixar coisas para trás, é necessário que esse caminhar seja lento, que esse caminhar seja vagaroso, para que a gente possa ir se fortalecendo.
Não adianta subir a escada com pressa e chegar lá em cima e descobrir que tem medo de altura, né? É melhor subir devagarzinho. E você, Vilma? Opa, olha, eu acho que nós temos dificuldade de falar da morte, mesmo quando ela está ali, na sua cara, nós temos dificuldade de lidar com a morte. Teve uma época que eu tinha, no mínimo, a morte de um paciente por dia, no mínimo isso, né? E isso era uma coisa assim muito difícil, né? Você, ao mesmo tempo que você pensava que você podia ter feito, que você fez tudo que você sabia e podia para aquela pessoa continuar viva, porque ela queria, mas também você tem que respeitar a morte, né? Eu lembro que na residência eu tinha um colega, um pernambucano, aliás. Ele chamava Ivan, mas eu chamava ele de Ivanildo, porque eu dizia que ele mentia, porque imagina um pernambucano chamar Ivan. É claro que ele chamava Ivanildo e ficava escondendo. E o Ivan sempre dizia, né? Porque se um paciente parava, eu esquecia do tempo em que eu ficava fazendo as manobras de reanimação. E eu lembro do Ivan entrar várias vezes no quarto e falava, meu apelido era Helens, Helens, respeite a morte, né? Respeita a morte. Ela está. Você quer que eu pare? Eu não. Ah, você fez assim com o dedo. Não. E por conta dessa dificuldade da gente lidar com a morte, a gente acaba não falando a respeito, falando dela, né? E nós tocamos a vida com muito desrespeito. Então, eu acho que essa estratégia da gente pensar na morte, mas falando da vida, talvez seja uma forma eficiente da gente descobrir coisas, né, de cada um, coisas nossas, né, de como que você pensa a respeito ou não, né, a respeito dessa morte, para onde vai, será que vai, né, porque às vezes eu acho que as pessoas têm medo da morte, porque para onde que a gente vai depois que morre, né, que lugar é esse, que desconhecido é esse, há quem fale, não, morreu, acabou. Ah, imagina, tem uma vida paralela. Ah, não, mas seu espírito... Então, cada um tem o inferno, tem o céu, né? Tem vários lugares aí que as pessoas escolhem para ir ou têm medo de chegar. Então, eu acho que falar da vida, por enquanto, é um bom começo, se a gente quiser, no final, entender um pouco melhor por que que as pessoas decidem não viver mais, né? E não esperam simplesmente a vida ir, né? Ela resolve aborta, né? Vamos dizer assim, essa vida que parece que foi proposta para ela, mas que ela não quer. É isso. Eu entendo o que você fala, Vilma, agora. Interessante porque essa metodologia foi pensada por motivos diferentes dos apontados por vocês, né? Porque, assim, se a gente vai querer pensar no suicídio, e se a gente vai pensar da forma como costumeiramente nós pensamos, né? No sentido de que se existe algo que podemos fazer para evitar um suicídio, nós gostaríamos de poder fazer, né? É necessário que a gente tenha esse algo de reserva para poder entregar para o outro sem que nos faça falta. Não adianta a gente querer salvar alguém que está se afogando se a gente não sabe nadar. Não adianta a gente querer lutar pela qualidade de vida alheia
destruindo a nossa vida. Até porque o que fica a nosso respeito, para quem nos cerca ou para o que nos cerca, são as nossas atitudes, nossos exemplos, não a nossa fala. Então, a gente só pode dar aquilo que tem, não pode dar o que não tem. E aí, quando a gente está aqui falando da vida, seja através de um olhar de um pensador como Paulo Freire, ou seja através de uma poesia, ou seja através de um filme, né? A gente está se fortalecendo, está treinando natação para a hora que for querer salvar alguém que está se afogando, a gente saber nadar pela gente e pelo outro que está se afogando. Então, a preocupação nesse momento é com quem está conosco nessa caminhada, né? Então, nós não temos a preocupação aqui com aquele que tem a intenção ou não de se suicidar. Isso é algo que a gente não tem como ter, porque não está aqui. Nossa preocupação é com quem está querendo viver e se sente capaz de contribuir com a vida alheia de tal maneira que essa pessoa goste ou crie vínculos, crie laços com a vida de tal maneira que ela deseje viver mais ainda. Então, a preocupação, a nossa preocupação aqui é fortalecer essas pessoas que estão conosco, de tal maneira que elas possam ter reservas de vida para dividir com outro alguém. Pois não, Vilma? Você quer falar? Não. Eu acho que eu deixei o microfone aberto e fiz algum barulho aqui, mas não quero, não. Então, eu queria ler um novo trechinho de Paulo Freire que eu separei para hoje. É do mesmo livro que dele, não sei se vocês conhecem, um livro belíssimo que eu adoro. A desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, onde não é possível juntar forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo social e histórico. Não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente, tornando-se cada vez mais intolerável, e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. Eu queria lembrar a vocês que Paulo Freire faleceu em 1996. Tem quase 30 anos. E esse texto dele retrata muito o momento que nós vivemos, né? Um momento de grande desesperança, exatamente pela falta de utopia, né? O que fazer? Como fazer? Cada um de nós, isso tem sido um sentimento manifestado cada vez com mais frequência por crianças e adolescentes, se sente completamente impotente perante um mundo que parece caminhar para o abismo e que nada que nós possamos fazer tem retratado, repercutido de forma com que nós intencionamos. Para mim, por exemplo, que tenho 70 anos, sou de uma geração em que nós lutamos por sexo, drogas e rock and roll, em que nós organizamos Woodstock, organizamos o verão de 68, onde lutávamos por mais cultura, por mais respeito à diversidade, que nós lutamos contra a guerra do Vietnã e principalmente contra o uso de produtos químicos pelos Estados Unidos para desfolhar as florestas vietnamitas.
e que o tempo foi passando e se tornou a grande luta contra as drogas, vemos chegar no século XXI, em vez de estar colhendo mais frutos daquela luta, vivemos numa sociedade que hoje seria impossível organizar outro festival como o Woodstock. Só para quem não conheceu o Woodstock, um pequeno histórico, o Woodstock foi organizado por um grupo pequeno de jovens amigos, sem nenhuma pretensão, pura e simplesmente, um deles morava numa fazenda e resolveram reunir ali pessoas para comemorarem a vida. Nada além disso. Nada. Acabaram reunindo 500 mil pessoas com artistas que naquele momento eram ainda desconhecidos e se transformaram em ícones nos momentos seguintes, vivendo num ambiente de pura paz, onde não tinha policiamento ostensivo, não tinha ambulância, não tinha nada de infraestrutura, não tinha banheiros, não tinha nada. E durante 3 dias essas pessoas ficaram lá, vivendo o que depois se cunhou, né, a partir exatamente de Woodstock, um processo que era de paz e amor. Eu fiz isso, andávamos com um colar pendurado no pescoço com um símbolozinho de paz e amor, né? E lutávamos para que isso acontecesse. Pois muitos desses líderes que lutaram contra a ditadura na década de 60, seja no Brasil, seja no resto da América Latina, depois na década de 70, acabaram se tornando fascistas, moralistas. Aquela geração que lutou pelo sexo, droga e rock and roll é a que hoje está no poder, reprimindo o sexo, drogas e rock and roll. E aí como é que fica? Como é que fica para essa geração que está chegando, que vê um distanciamento tão grande entre um discurso de paz e amor e a humanidade assistindo Israel fazer uma carnificina no Oriente Médio, matando crianças, mulheres, indiscriminadamente, jogando bombas sobre cidades. Como é que faz? Como é que faz para se produzir um amanhã quando se fala que a Terra caminha para a insolvência, para o aquecimento global, e, ao mesmo tempo, continua-se com os mesmos hábitos, continuam todos, né, assistindo ao desmatamento generalizado da Amazônia, do Cerrado brasileiro, o país que, durante o mês de agosto, mais sofreu com incêndios intencionais em suas florestas foi o Canadá, sequer foi o Brasil. Um país que, teoricamente, luta pelos direitos humanos, luta pela preservação do meio ambiente. E aí, acredita-se em quê? Faz-se como? Como é que se faz para se entrar numa sociedade, participar de uma sociedade quando eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, até a idade jovem, né? Estou querendo me preparar para participar de sociedade. De qual sociedade que eu participo? Como que eu participo? Como é que faz? A moda agora é se falar de robôs substituindo os seres humanos. Então, o que eu estudo? Vou para a escola para aprender matemática? Para quê? Matemática o robô sabe, faz.
Como é que eu vou me diferenciar de um robô para conseguir um posto de trabalho, para ter uma função social? Qual profissão que eu vou escolher para me preparar para ela, para fazer a faculdade, se toda hora está nas mídias que 80% das profissões que existem hoje tendem a acabar, gente. Como é que faz? Como é que eu escolho? Diferente de você, Antônio, eu, Paulo, entendo o suicídio de criança e adolescente não pelos valores que não lhe foram ensinados, muito pelo contrário, mas pelos valores que eles aprenderam e que não correspondem com essa sociedade que lhes era oferecida. Como é que pode um governo de Estado, do tamanho de um país, do tamanho do Brasil, permitir a introdução de jogos eletrônicos no país sem saber o que isso ocasiona na sociedade? Engraçado, porque uma série de temas, todo mundo tem certeza do que vai acontecer. Então, não se permite o aborto, não se permite o uso de meia dúzia de substâncias psicoativas. Agora, jogos eletrônicos se permite. E aí, como é que faz? Como é que eu acredito nesse governo? Como é que eu produzo esperança e não desesperança? A sensação que dá, às vezes, é que se recai sobre a família, nesse momento, uma responsabilidade que é impossível para a família dar conta. Porque todo o aspecto social está sendo pura e simplesmente jogado fora. Não existe. Para onde a gente começa? Vai lá. Como é que você vai explicar um adolescente indígena que está tendo sua terra, sua privacidade, sua moradia invadida por garimpeiros ilegais, por traficantes de droga, em resumo, por criminosos que estão entrando, envenenando as águas, estuprando as mulheres e as meninas, que saem nas televisões, saem na internet e ninguém faz nada para impedir isso. Como é que faz para um jovem numa comunidade aqui da cidade do Rio de Janeiro, que nesse domingo foi invadida por milicianos, leia-se, policiais disfarçados, filmados com celular pelos moradores que passavam na internet a invasão, ao vivo, a cores, no mesmo instante, e que o Estado não fez nada. O Estado não mandou um único policial para impedir isso. Essa comunidade está em guerra há 4 dias. Há 4 dias, as pessoas estão impedidas de sair de casa. E nada acontece. 59 ônibus foram raptados e levados para dentro das comunidades para servirem de barricada. E ninguém vai resgatar os ônibus. Nada acontece. Eu estou vendo isso na internet, você está vendo, qualquer um está vendo. É só você digitar aí. Comunidade da Muzena. E aí você vai pensar assim, não, mas isso deve ser lá no fim do mundo. Não, não é. Isso é no centro
da Barra da Tijuca, faz fronteira com o bairro mais caro da cidade do Rio de Janeiro. Um bairro que é um condomínio totalmente fechado de casas carésimas, elegantérrimas. Você não compra nenhuma casa lá dentro por menos de 10 milhões de reais. Onde eu acredito? Quando acontecer alguma coisa comigo, eu peço socorro à polícia ou ao ladrão? Quando minha irmã foi estuprada, eu faço o quê? Vocês viram agora? Em Manaus foram presos um grupo de jovens de classe média alta, que com seus carros caríssimos, importados, etc., ficavam durante a noite circulando pela cidade de Manaus, armados, dando tiro para o alto e praticando atrocidades com a população de rua da cidade de Manaus, em que eles mesmos se autofilmavam e se colocavam as suas imagens na internet, à disposição de todo mundo. E praticaram isso durante não sei quanto tempo, um tempo bastante longo, até alguém mandar prender eles. E aí? O que você tem a oferecer para o jovem, para a criança, para o adolescente, para que ele, pura e simplesmente, não resolva ir para outro lugar buscar coisas que ele não está encontrando aqui? Como é que eu falo para esse jovem, para essa criança, para esse adolescente, que vale a pena ele viver, que vale a pena ele vir participar da sociedade, que é legal? Há pouco tempo atrás, bastante pouco tempo atrás, tem umas 2, 3 semanas, eu estava conversando com uma liderança social. Eu não vou falar o nome dele, porque ele me falou isso no privado, uma pessoa extremamente conhecida e tal, não sei o quê. E aí, até convidei ele para vir fazer uma palestra aqui com a gente, exatamente com esse grupo, sobre suicídio de criança e adolescente. E aí ele falou o seguinte para mim: Paulo, não vou não, porque se eu for lá, eu vou defender o suicídio. Se eu for lá, eu vou estimular que as crianças se matem, os adolescentes se matem. Porque eu tenho vergonha de participar dessa sociedade. Eu tenho vergonha de estar aqui sem ter o que oferecer. Eu falei, pô, cara, mas você que é um cara tão conhecido e tal, não sei o quê. Falei, pois é, eu me sinto um fantoche. A minha vontade hoje é morrer também. Só não me mato, só não me suicido, porque eu tenho pessoas que dependem de mim. Senão... Paulo, Fala. eu ia fazer uma pergunta para você, mas você já me respondeu, né? Porque a pergunta que eu ia te fazer é se você não se vê como exemplo, tá? Mas como você falou que a sua vontade é morrer... Eu não então falei você... isso. Olha que eu não falei isso, não. Eu não falei que a minha vontade é morrer, não. Alguém escutou isso, além do Antônio? Eu acho que sou eu que escutei. Não. Mas, assim, Paulo, eu acho interessante porque você coloca os paradoxos, cara, que às vezes me dá um nó aqui na minha cabeça, sabe? E eu acho que é isso que faz a roda de conversa ficar interessante, tá? Porque você vai por uma linha, depois você volta, sabe? Exatamente nadando contra a corrente, para mostrar um perfil, sabe? Que realmente estimula a gente a querer ficar mais e a querer entender
como que a gente faz um trabalho e desenvolve um trabalho desse, sabe? Diante do que você mesmo disse no início. Porque eu acho que isso que nós fazemos é porque a gente acredita na utopia, sabe? Senão a gente não estava aqui debatendo isso. Entendeu? Outra coisa para mim que é clara é a questão da família está degradada. A família está degradada. Certo? Mas eu não me permito aceitar isso. Eu acho que o meu comportamento de ir de encontro, sabe? E de querer fazer o que é o correto, o que é certo, ela ainda é a resistência que existe, sabe? E eu acho que a gente não abre mão disso, entendeu? Não é porque esses caras estão criando toda essa parafernália de querer aparecer, sabe? Com a violência, usando da violência para mostrar, para se mostrar, que vai me seduzir, sabe? E eu tentar fazer o mesmo. Eu vou tentar fazer o que está ao meu alcance. E o que está ao meu alcance é isso aqui. É passar valores, sim, sabe? Para aqueles que me rodeiam. Valores que eu acredito. Se os outros não estão fazendo, se os outros estão utilizando, né, da própria sociedade que não percebe, que não consegue enxergar o óbvio, e aí se deixa levar por uma grade de cerveja, um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali, porque esse momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, é porque as pessoas que devem direcionar estão preocupadas consigo mesmo. Sabe? O que a gente está fazendo aqui não é só uma preocupação conosco, é uma preocupação com todos. Eu parto de que eu preciso estar bem para que eu possa escutar o outro e falar sim, Paulo. Eu preciso ajudar de alguma maneira. Se eu me manter calado, porque eu não me permiti escutar, então realmente a avalanche vai ser maior. Eu acho que nós ainda conseguimos segurar um pouco. Eu acredito nisso. Tá? E aí, porque assim, Paulo, eu gosto muito de dar exemplos a partir de mim. Certo? Então, eu tive uma formação rígida, tá? Uma formação rígida, participei de movimento estudantil, sempre gostei da noite, sabe? E a minha mãe se surpreendeu comigo, porque foi isso que ela falou, que ela se surpreendeu com o tipo do homem que eu me tornei, sabe? E aí eu ficava vendo meu sobrinho, que olhava para mim, ele novinho, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Porque eu pegava meu carro, enchia, botava a roupa no meu carro, saía sexta e chegava segunda. Eu quero ser igual a você. A minha tia ficava desesperada. Não, meu filho, não. Porque era balada, era cachaçada, o rock and roll, né? E aí, cara, de repente o cara se formou, foi trabalhar, comprou um carro e botava a mala de roupa no carro e saía para a balada. Conheceu uma menina, aí daqui a pouco está o cara casando. E aí, na igreja, tudo direitinho. E eu fico pensando, olha como é interessante isso, né? O garoto que estava tentando me imitar foi até mais correto do que eu nas ações. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso, a gente tem que perceber que a gente tem algo a oferecer. E você tem razão, o legado é esse. O legado é esse, é a gente fazer a diferença com relação a esse pessoal de Manaus, com relação a esse governo, ou pelo menos a esses representantes da sociedade, sabe? Que, na realidade, não são representantes da sociedade. Eles compraram aquele espaço, aquela cadeira que eles ocupam. Mas isso, Paulo, não me desestimula. Você me estimula. Quando você abre essa roda de conversa, quando a gente debate, quando a gente se provoca,
sabe? E eu vejo a grandiosidade, sabe? Do cara que você é, das meninas da CVC, das professoras, da menina aí da Vilma, sabe? Nós somos gigantes nesse universo tão depravado e degradado. E isso me estimula a continuar na caminhada. E isso me estimula a escutar mais. Porque o que eu aprendo aqui, o que eu escuto aqui, Paulo, não fica aqui para a próxima quarta-feira. Eu já levei isso para os fóruns que eu participo. Eu estou levando a escuta que eu faço de vocês para as pessoas que me rodeiam. E eu acho que é esse o principal objetivo de eu continuar frequentando aqui o roda de conversa. É fazer as provocações, é ver você ficar, às vezes, ali com o dedo em riste, entendeu? Pedindo para, deixa o outro falar, rapaz. Eu acho que isso é vida, cara, sabe? Isso é o que a gente precisa aprender aqui e levar para frente. Eu acho que é por isso que a gente se conecta, tá certo? Então, eu acho que é um caminho, é um caminho. Eu não quero desistir, eu não vou desistir. Tá? Eu acho que o esperançar é isso, Paulo, sabe? Aqui eu consigo. Você falou que tem que preparar o solo. Sim, nós estamos preparando o solo, tá certo? Mas estamos preparando com esperança que o nosso espaço, que o nosso território, aqueles que a gente pode alcançar, já comece a colher os frutos, tá certo? Eu acho que a colheita que seria ideal seria daqueles que estão ao longe, tá? E aí a gente consegue fazer isso aqui, que tem gente que é da Bahia, como a Ana, tá certo? A menina aí, que é lá do território lá. A gente começa a trocar, a fazer essa troca. Mas eu acho que o principal é quem está ao nosso entorno, e é aqui que eu absorvo, né, o necessário para fazer, dentro das minhas limitações, sabe, essa troca, essa escuta. Eu acho que talvez isso faça a diferença. Obrigado. Paro por aqui para que as pessoas tenham a oportunidade também de fazerem suas contribuições. Alguma coisa? Eu Assim, quero comentar um sentimento que eu fiquei quando você, Paulo, foi apontando diversas situações de jovens e crianças. Eu me senti tão impotente quando você perguntou o que eu digo, o que eu falo para essa criança nessa circunstância que ela está vivendo. E eu estou aqui ruminando com os meus pensamentos pensando sobre isso, porque a minha sensação foi de impotência, completa impotência. Só queria dividir isso com vocês. pois é, Ana, mas você vê que essa impotência que a gente sente, né, ela é real quando a gente olha não só para essa situação, mas quando a gente olha para o universo. E aí a gente olha e se vê que a gente não é sequer um grão de areia dentro do universo, né? E o que a gente pode fazer a muito custo é ser um grão de areia compondo uma praia que contém, que limita o oceano. Mas realmente a situação é muito preocupante. E ela é muito preocupante quando você olha, nós do Observatório temos essa oportunidade, né, de olhar como é que a gente está vivendo quando a gente fala de humanidade. Por causa do Bruce, às vezes fazem contatos com a gente pessoas de outros países. Há algum tempo atrás, o governo da Escócia nos procurou, que durante o período da pandemia,
lá na Escócia, né? E principalmente ao final do período da pandemia, eclodiu entre as crianças e adolescentes escoceses que é um sintoma emocional, emotivo, né? Que dores agudas no aparelho digestivo, e principalmente nos intestinos de crianças e adolescentes escoceses. E o governo escocês já não sabia mais o que fazer, porque o diagnóstico que eles tinham era o seguinte: as crianças escocesas, crianças e adolescentes escoceses, né, é que para mim é tudo criança. Então, quando falo criança, eu falo nesse sentido mais amplo, né? Edinaldo, já passa a palavra para você, mas no sentido mais amplo da palavra, né? As crianças escocesas tinham aprendido a operar magistralmente a internet. E por causa desse aprendizado, elas tinham tido acesso a um volume de informações completamente absurdo, que eles não tinham como digerir essas informações e nem tinham como lidar com essas informações. E, ao mesmo tempo, o governo escocês não tinha o que fazer no sentido de poder censurar a internet, né? Até porque não eram informações criminosas, né? Eram especulações a respeito do futuro da humanidade. E, além disso, tudo isso tinha se agudizado muito com retorno à escola, quando essas crianças e adolescentes voltaram para as escolas e começaram a fazer perguntas para os professores nas escolas sobre o que elas tinham visto na internet. E os professores não tinham resposta, porque sequer estavam preparados. E para eles também era uma novidade, né? E aí se colocou dentro da sociedade escocesa, né, que tem um nível de escolarização bastante alto e uma tradição cultural muito antiga, o que trazia sempre a fantasia para a criança e o adolescente escocês, que eles estavam protegidos na cultura, ou seja, que eles eram como a água de um rio, que tinham margens claras e que sabiam, se seguisse aquele caminho, chegariam no oceano sem problema nenhum. Mas essa vivência tinha desorganizado completamente o leito do rio, a ponto de alguns pegarem caminhos de rio que não levavam a lugar nenhum. E o índice de suicídio crescia. Estava começando a ficar preocupante na escola. E tudo isso era agudizado ainda mais com o fato de que o sistema de saúde escocês, que é um misto, ele não é integralmente público, é um misto, não estava preparados para atender aquele volume de pacientes. E principalmente pacientes em que tinham sintomas claramente emocionais e, portanto, tinham custos muito altos, porque eram tratamentos de longo prazo. E aí eles consultaram o observatório, na realidade consultaram Bruce, que repassou para a gente, exatamente para saber uma sugestão, o que faria, né? Política pública, etc. A gente começou a trabalhar com eles, mas logo descobrimos que o interesse maior deles, do governo escocês, ou a preocupação maior deles, era com a economia, que se continuasse num processo de crescimento como estava, eles iam ter que aumentar os impostos na Escócia para poder aumentar o leque de ofertas de serviços de saúde mental, principalmente para essas crianças e adolescentes. E aí, em determinado momento, fui até eu, quem estava negociando com eles, eu falei para eles que vocês estavam preocupados com a questão financeira, eles tinham que procurar um economista, né, não o Observatório das Adições. Eu não ia ter essa preocupação, minha preocupação era com vidas, não era com a parte financeira. Bem, mas eu estou colocando isso para vocês poderem perceber, né,
como isso caminha. Porque se, por um lado, nós estamos falando especificamente de suicídio de criança e adolescente, por outro lado, surpreendentemente, para todos, né, o Brasil está se tornando um país de velhos, de idosos. Em 2030, a faixa etária que terá a maior população brasileira vai ser para pessoas acima de 65 anos. Então, o Brasil, que era conhecido como um país de jovens, está se tornando um país de idosos. E onde não existe nenhuma política pública para esses idosos. Nem para agora, menos ainda para 2030. Então, o que a gente pode perceber, e se a gente começar a olhar, é que existe uma desestruturação da malha social, e usando um termo que você gosta tanto de usar, Antônio, dos valores que nos trouxeram até aqui, que a gente já não sabe mais para onde olhar, o que fazer, para onde se procurar, e principalmente aonde pedir ajuda. O que fazer? Edinalva? Olá, eu quero fazer um momento de contribuição agora, fazendo a mesma observação de Ana, né? Relacionado às colocações tão brilhantes que Paulo faz e preocupante quando ele vai trazendo os dados e a situação do nosso país e mundial relacionado a tudo isso que nós estamos presenciando. E aí, quando Paulo falava, quando era criança, que sentava para ouvir meu avô, ele sempre nos trazia um pouco uma estimativa do futuro. Olha, quando assim, como se fosse nos amedrontando, trazendo assim, quando vocês verem falar de guerra, olha, é porque está chegando o fim do mundo. Então ele ia fazendo assim, né, aquelas colocações, sentava assim na roda de conversa para fazer com a gente, e aí sempre era assim, então aquilo ali era pavoroso para mim. Eu falava, avô, de falar isso. Então ali eu queria ficar grudado nele e não queria sair de casa. Eu tinha medo de sair, porque aquilo ali para mim era tudo morria de medo e eu falava: "E já está perto?" Ele falava: "Não". Eu falei: "Será que quando eu tiver adulta eu vou viver isso tudo, falar de guerra, de morte, de pai matar filho, de filho matar pai?" E ele falava assim: "Não, mas, tá escrito que quando isso acontecer, ainda não é o fim". E eu aí ficava mesmo não tinha vezes que eu nem conseguia dormir. Aquilo ali era pavoroso para mim. E aí eu faço agora, observando isso hoje, estamos vivenciando tudo isso. Então eu fico passei a me perguntar agora, pensar quando Paulo traz esses históricos. E os nossos jovens? A gente fala muito da questão do uso indiscriminado das redes sociais e por exemplo, sim, da mídia, né? Do WhatsApp e tal, dos jogos, tudo muito preso dentro de casa. Mas e lá fora, quando esse jovem sai? O que é que eles estão vivenciando? Qual é a expectativa deles? Então, Paulo, é a minha colocação, mas também tentando captar um pouco do que você traz, entendeu? Do que você traz relacionado à situação da juventude, a perspectiva de vida da juventude, o que eles têm encontrado diante de todas essas situações, tá bom? Pois E colocando relacionado o que você traz de 2030, da situação do nosso país, ou uma situação de idoso, e aí eu me pergunto também, com essas colocações que você faz, também uma contribuição, e aí você completa, né? Eu já me senti contemplada com a sua fala, relacionada a não existe uma perspectiva, nenhuma que eu perceba de grande porte para dar um suporte a essa nossa população que está envelhecendo, né?
Então, assim, é muito preocupante. E você trouxe, que eu não quis, eu estou fazendo 3 colocações porque é pertinente agora também. Quando você traz assim, que a juventude do rock and roll e tal, era aquele que tinha aquela perspectiva de sair nas ruas, de falar, de gritar. Naquele momento era o momento deles, então se juntava para fazer reivindicações. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, e as reivindicações, o que é que a gente está reivindicando mesmo hoje? Então, obrigado. E as minhas colocações, as contribuições. E o aprendizado também, eu acho que dessa noite fica para mim isso. Pois é, né? Porque a gente pode completar esse quadro, que é o quadro, de novo, né? Mundial, universal, né? Olhando para o crescimento das religiões, independente de qual seja. Né? Mas tem algo que é evidente, né? É que a religião ela vem substituir a ausência do Estado. Né? Porque a religião, antes de mais nada, né, ela traz o sentimento de uma lei. Ela traz um grupo de pessoas que obedecem a uma única lei. Então, esse grupo de pessoas ele passa a ter um lugar protegido para se reunir, lugar esse, teoricamente protegido, que ainda tem uma vantagem, que aparentemente todos que estão ali naquele momento têm os mesmos princípios e a mesma finalidade. Então você pode, aparentemente, confiar um no outro, porque ali você está junto de irmãos. E aí o tecido social, de novo, ao invés de se enriquecer com a diversidade, ele vai cada vez mais se empobrecendo com a igualdade. E nesse empobrecimento da igualdade, chega a vida que nos traz problemas e questões diversas. E que se a gente não tiver criatividade para poder lidar com o novo, se não tiver a diversidade de pensamento, de forma de ser e etc., como é que a gente faz? Como é que a gente faz, por exemplo, quando a gente olha na televisão os rios da Amazônia secos? Como é que a gente lida com esse impacto dentro da gente para essa imagem que a gente, muitos de nós, sequer nunca esteve na Amazônia, mas imagina a Amazônia alagada. E aí, de repente, você vê seco. As pessoas andando de moto no leito dos rios. O Rio Negro, absolutamente seco. Como é que faz isso? Como é que faz para nós, adultos de 70 anos? É uma pergunta. Já, Ruth, eu te passo a palavra. Agora, uma criança, um adolescente, o que faz? Quanto tempo aquele leito do Rio Negro vai demorar para refazer toda a diversidade da sua fauna, da sua flora? Ninguém pensa nisso. Ninguém responde isso para uma criança que está vendo. A criança fica isolada, sozinha, tendo que responder perguntas que ninguém tem resposta. Mas ela, na capacidade delas, enquanto criança, na capacidade de articular-se com o que o cerca, e com a autoridade nenhuma de ser quem é, porque ela, antes de mais nada, tem que ser quem desejam que ela seja. Como é que faz? Não é, Ruth? Como é que faz? Eu não sei, Paulo, essas perguntas que você está fazendo têm me feito, olha, constantemente. Como é que faz? Até essa idade, eu ainda pretendo viver mais, mas nunca a gente soube do Rio Amazonas seco, do Rio Negro, Tocantins, grandes massas de água
secas, quase secas. E o pior que eu acho é que, assim, se a criança pergunta, ou alguém conversa, fora de uma roda de conversa como essa, que tem um certo nível, né, diferente, as pessoas falam, não, mas isso é normal, isso está tudo certo. Como assim? Como assim? Como o Rio Amazonas pode ter secado? Como? Não, mas... Desmataram? Não, mas isso sempre foi assim, vai nascer de novo. E pior, que eu já ouvi gente muito capacitada intelectualmente me dar uma resposta, pasme. Não, o problema são os índios. Por quê? Porque os índios utilizam, como eles são, eles mudam de lugar, eles utilizam aquele lugar, então destrói ali, e depois vai para outro lugar, abre outra clareira. Ah, como assim? Sabe? Então, Paulo, de tudo que você está falando aí, que eu tenho pensado, eu tenho acompanhado, eu obviamente não participei de tudo isso que você participou, mas tenho acompanhado os acontecimentos e tenho me perguntado assim, meio que desesperado, o que fazer com as crianças? Isso me dá assim sabe, um sentimento de impotência e de desespero de pensar. Porque hoje tudo é normal, está tudo assim. Os caras estão lá, esse acontecimento lá em Manaus, né? Eles estão lá atirando para o alto, fazendo barbaridade. Pergunta se eles vão ficar presos. Alguém os prendeu, mas logo vão estar na rua fazendo as mesmas besteiras. Então, esse sentimento de impunidade, como é que você passa para o jovem assim, olha, isso é certo, isso é errado. A gente deve conviver assim. Você deve. Lógico que nós, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, consegui, minha família é pequena, mas todo mundo tem a cabecinha boa, graças a Deus, meu neto também, tudo mais. Mas, assim, porque a gente conseguiu ter esse ambiente. Mas esses jovens desse lugar que você acabou de falar, que os milicianos invadiram, como eu nunca estive nesse lugar, mas só de ouvir me dói tanto, porque eu tenho acompanhado também. E fico pensando o quê? Como? O que a gente, para onde nós estamos indo? E o pior de tudo, como o Antônio estava falando ali, que a gente tem que transmitir os valores e que o sobrinho dele cresceu melhor do que ele, mas, de acordo com o que a gente está vendo, a carnificina lá de Israel, que já atingiu vários países, né? E não vou discutir geopolítica, porque eu não tenho esse nível, mas dá para entender o que a gente ouve. E, assim, e se chegar aqui, o nosso jovem que você conseguiu criar com amor, se torna uma pessoa idônea, uma pessoa que participa da sociedade com amor e competência, tiver que pegar uma arma, isso me apavora, mas de tal maneira, porque nós estamos vivendo a loucura, nós estamos vivendo um momento de loucura, e nós acabamos de ver campanha eleitoral em que não se discute projetos, se discute quem é mais sem educação do que o outro. O que uma criança que assiste isso pode entender de política? Pode criar um conceito e ter motivação para realmente seguir uma carreira. Como você mesmo já citou, muitas carreiras vão desaparecer.
Então, assim, quando você pergunta, e agora, o que a gente diz para o jovem? Eu tenho me feito essa pergunta desesperadamente, não sei. Eu tenho muita dó das criancinhas que estão chegando agora, muita dó. Porque nós estamos vivendo um mundo em que não há limite, não há limite, está tudo certo. Diversidade é uma coisa, não estou falando disso. Eu estou falando de limite ético, né? Não existe o respeito, a ética profissional. Lógico que ainda temos, graças a Deus, grupos de pessoas que estamos sobrevivendo eticamente. Mas eu tenho a impressão que nós vamos ser soterrados a uma determinada época. Me desculpe eu ser tão pessimista. Minhas filhas falam, mãe, para de ver essas coisas. Não é assim. A babá, tem muita gente boa? Tem. Só que está vindo um trator. E realmente eu penso, o que nós vamos falar para as crianças? O que nós vamos dizer? Você manda um filho para a escola e você não sabe o que vai acontecer com ele lá. Porque quando você fala em bullying, desculpe se eu estou saindo do assunto, mas você hoje abriu um pouco o leque, então quando a gente fala em bullying, as pessoas falam, não, isso tudo é besteira. No meu tempo, a gente falava, 4 olhos, não sei o quê, tudo era brincadeira. Só que quem diz isso não sabe, não sacou que o bullying hoje é coisa diferente. Enfia a cabeça do colega dentro do vaso, tem o bullying através da internet, as pessoas têm sempre um celular filmando a fragilidade do outro e coloca na internet para a turma toda ver. E o jovem intimidado, realmente, muitas vezes ele não tem, porque às vezes ele não tem a quem falar, a quem pedir, pedir socorro. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo realmente, assim, nós fazemos parte de uma resistência, nós temos que realmente encarar essa responsabilidade e fazer, enquanto pudermos, o que pudermos. E fazer força para realmente o que nós tentarmos fazer, que nós consigamos. Tereza, estou curioso para te escutar. Eu acho que o resto do grupo também. Desculpe se eu falei demais, não saí do assunto. Não falou, não. Tereza? Oi, tô só ouvindo, gente. Prazer. Não tem nada para comentar? Não, hoje não, tô conhecendo, ainda não. Tá certo, tá bom. Tá Pessoal, bom. chegou a nossa hora. A gente fica com um monte de coisa para pensar, um monte de coisa para olhar. E eu queria deixar mais uma coisa para a gente pensar, que é o seguinte. Eu queria propor a gente, ao grupo, da gente começar a pegar pequenos livros, livros curtos, livros breves, para a gente ler, sugerir essa leitura coletiva e depois discutirmos esses livros aqui, para a gente poder estabelecer meio que um roteiro, meio que um lugar que a gente possa se encontrar e, a partir dali, ter uma reflexão. Livros como, por exemplo, não sei se vocês já leram, Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Né? Vocês já leram? Já leu, Antônio? Não. Eu vi o filme. Perfeito. Eu já li. Então, vamos, que tal a gente ler esse livro? Né? Põe no chat, por favor, para que a gente possa ver a referência direitinho. Eu não li também, não.
Tá, eu vou botar lá no grupo, no chat. Lá no... WhatsApp. Ah, certo. Inclusive, Ok. até Bota no grupo. a sonora do filme é maravilhosa. O filme é Pois é. perfeito. Então, Mas o livro é outra coisa, né? Então, vamos ler o livro. Quem sabe a gente consegue achar esse filme no YouTube e aí passa depois o filme, né? Porque o filme já é uma interpretação do livro. Vamos ler o livro primeiro. O livro está bem. Quando você quer fazer isso? Oi? Para quando você quer fazer isso? Você sabe que o para quando, para mim, é uma coisa relativa, né, Ruth? Porque assim, a gente vai fazendo, a hora que a gente estiver pronto, a gente vai saber. Tá bom. Pode ser assim? Pode, Pode? tranquilo. Então tá bom. Então, combinado? Então, sim. Ô, Paulo, se eu falar só uma coisinha aqui, assim, eu fiquei aqui pensando quando a Ana falou, a Ruth falou, você falou, né? O que fazer, o que responder para esses jovens hoje. Poxa, quando eu tenho a oportunidade de encontrar os jovens, dialogar com eles, eu sempre digo a mesma coisa: estude. Estude, Que bom. porque o estudo vai abrir oportunidades para vocês. Você entendeu? Eu entendo o que você fala, mas olha, fico contente que você tenha a resposta, porque eu não tenho, não. Quando alguém me pergunta isso, eu digo, não sei. É porque já acabou a hora, senão podia. Eu prometo que no próximo encontro da gente eu começo contando uma historinha que eu vivi semana passada com uma criança. E aí a gente fala sobre isso. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Passou rápido, né, hoje? Pois é, tem passado rápido. Tchau, pessoal. porque é Boa bom. noite. Até segunda com a Ah, conversa. é, a Ruth, não esqueça de segunda-feira é a estreia da Ruth. Grande Vou pensando aí sobre autismo, que vocês sabem, conhecem, para a gente discutir. Tá, É. gente. Tchau. Boa Boa noite, gente. Boa noite. Foi um prazer. Boa noite. noite. Boa Tchau, noite a todas as pessoas, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.